Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso Minha Primeira Aplicação Full Stack. Eu me chamo Valdir César e nesta aula nós vamos implementar o método create para o nosso componente create. Então, quando eu clicar nesse criar aqui, eu quero que ele crie para mim um novo to-do lá na minha base de dados, volte para a página anterior já renderizando esse novo to-do. Então eu vou fazer o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer aqui no nosso projeto é criar uma instância do to-do aqui no nosso TypeScript do componente create. Então eu vou criar aqui um to-do, ele vai ser do tipo to-do, já vamos importar aqui. E como nós colocamos lá no to-do.typescript na nossa model que o título ele é obrigatório, a descrição, a data para finalizar e o finalizado são mandatórios, certo? Apenas o ID que não. Então sempre que eu instanciar aqui um to-do, vou ter que passar essas informações. Então o título ele vai receber um valor vazio por enquanto. O nosso descrição ele vai receber também um valor vazio. Data para finalizar ele está como date aqui. Então aqui nós vamos colocar um new date. Beleza? Abre e fecha parênteses aqui. E finalizado vai receber um false. Então vamos colocar aqui, ele não está finalizado. Perfeito. O que eu quero fazer? Eu quero que quando o usuário digitar os valores lá no nosso input, aqueles valores do nosso HTML passem para o nosso to-do, porque daí eu vou fazer uma chamada lá para o nosso serviço, criando um novo to-do, que vai fazer uma chamada lá para o back-end. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui nos nossos inputs, primeiro no input do nosso calendário, eu vou fazer assim, eu vou colocar aqui uma propriedade, um property bind do Angular, que tem o conceito do banana na caixa. Então, para você não se esquecer aqui, a caixa vai ser os colchetes, abre e fecha colchetes, e a banana vai ser os parênteses, abre e fecha parênteses. Aí nós vamos colocar aqui ngModel igual, aí nós vamos pegar o nosso to-do.data para finalizar. Então aqui, ó, esse valor aqui ele vai ser passado para o nosso atributo data para finalizar, lá do nosso to-do que nós criamos aqui, tá bem? Para ele não dar nenhum erro, a gente vai ter que passar uma segunda propriedade aqui, que é o name. Esse name a gente tem que passar aqui o to-do.data para finalizar. Beleza, então vamos pegar aqui esse campo aqui grandão e vamos passar aqui para o input do título também. Então a gente tem que alterar aqui para título e aqui na frente também alterar para título. Opa, beleza. Vamos colocar aqui também no descrição, no input do descrição. Então aqui a gente vai querer a descrição. E aqui na frente a mesma coisa, descrição. Vamos salvar. E nós vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, vocês vão ver que quando a gente selecionar a data lá, a data ela vai estar num formato diferente. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar um método aqui em cima do cancel chamado create. Esse método não recebe nada como argumento, retorna um void. E aqui eu simplesmente vou mandar ele dar um console.log no nosso to-do, this.todo.data para finalizar, para vocês verem como a data vai ficar. Então, salvando aqui, eu vou voltar lá no nosso front-end, vou abrir aqui o inspecionar elemento. Aqui em console, eu vou selecionar uma data então, vou selecionar aqui dia 1 de fevereiro de 2021. Vou clicar em criar. Assim, nós não criamos a ação para esse botão, né? Então vamos voltar aqui no HTML, quando o botão for clicado, então nós vamos chamar aquele nosso método create. Vamos salvar e agora ele vai mostrar para a gente lá. Então quando eu selecionar uma data aqui, eu vou selecionar dia 2 de fevereiro de 2021. Criar, você vai ver que aqui em console ele trouxe aqui, ó, vou clicar novamente, ó, ele trouxe aqui, ó, ele trouxe o dia da semana, ele trouxe o mês, aí ele trouxe o mês aqui em número, o dia que nós selecionamos, quero dizer, desculpa, e ele trouxe o ano, aí trouxe um horário aqui também e trouxe algumas outras informações. Se nós passarmos essas informações dessa maneira aqui lá para o nosso back-end, ele vai dar um erro, ele vai lançar uma exceção, porque não é desse formato que a nossa data está esperando lá no back-end. Então a gente vai ter que fazer um macete para a gente formatar essa data e mandar ela da maneira correta lá para o back-end. Então nós vamos fazer assim, ó.
eu vou voltar aqui para o nosso projeto e a gente vai fazer um macetezinho aqui no TypeScript. Eu vou criar um método aqui que eu vou chamar de formata data. Ele não recebe nada como argumento, retorna um vazio também. Beleza, eu vou criar uma variável aqui, data, que vai receber um new date, esse cara aqui. Nós vamos passar como argumento o nosso todo.data para finalizar. Beleza. Aqui agora eu vou fazer assim, ó, o nosso todo.data para finalizar, ele vai receber, vou abrir e fechar crase aqui, porque eu vou ter que concatenar algumas informações agora. Vou colocar aqui então cifrão, abre e fecha chaves. Eu vou pegar o data, ponto, nós temos aqui o getDate, então nós queremos esse cara. Como nós estamos fazendo a chamada para o método, nós temos que abrir e fechar aqui parênteses. Então depois aqui da chave eu vou concatenar novamente, vou colocar um cifrão, abre e fecha chaves. Vou pegar agora o month, então data.getMonth. Beleza, mais um, nós vamos colocar aqui para ele não dar nenhum erro. Vou concatenar mais uma vez para pegar o ano agora. Então agora a gente vai colocar aqui data.getFullYear. Então beleza, ele vai ficar dando esse erro porque a gente está fazendo a conversão para string. Então lá no nosso todo.ts, lá no nosso model, né? Então se você vir aqui em models, todo.ts, o nosso data para finalizar está como date. Nós podemos mudar aqui para n, para não dar mais trabalho para a gente. Então eu vou salvar aqui e agora eu vou fazer assim, ó, sempre que esse método create for chamado, eu vou chamar aqui o método this.formatadata. Então ele vai pegar a data aqui do nosso to-do, vai fazer a formatação e o nosso to-do vai passar a ter a data que nós passamos aqui para ele, tá bem? Então vamos voltar no nosso front-end e fazer essa validação. Então aqui, ó, vamos vir aqui no console. Vou selecionar a data aqui, vou colocar aqui dia 5 de fevereiro de 2021. Você vai ver que quando você selecionar a data, ele só vai inverter o mês e o dia aqui, não tem problema. Quando eu clicar em criar, você vai ver que o dia e o mês estão corretos aqui. Então a gente está esperando 5 de fevereiro de 2021. Se a gente passar dessa maneira lá para o back-end, então ele vai aceitar corretamente. Beleza, até aqui tudo bem. Então vamos fazer o seguinte. Agora a gente já tem um método formata data. Vou tirar esse console log e nós temos que implementar lá no nosso to-do service o método create, que vai fazer a chamada para o back-end, tá bem? Então aqui no todo.service.typescript, aqui abaixo do delete eu vou criar o método create, que vai receber aqui como argumento um objeto do tipo todo. Vamos fazer o import aqui. Ele retorna um observable, né, do tipo todo. Uma vez que a gente cria um todo lá, ele retorna aquele todo pra gente. E nós vamos fazer assim, ó, return this.http.post. Aí a gente fala que o retorno vai ser um todo, né? E daí ele espera um URL, que vai ser a nossa URL base, então this.base URL. E ele espera também no corpo da requisição um objeto. Então o nosso objeto vai ser esse to-do que nós recebemos aqui, que é do tipo to-do também. Ponto e vírgula. Beleza, o método já está implementado, muito simples. Aí nós vamos fazer assim, ó. Quando o botão create for clicado, ele vai chamar esse método create. Esse método create, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser formatar a nossa data, beleza? Ponto e vírgula aqui. E daí eu vou chamar aquele nosso serviço. Então eu vou trazer uma instância do nosso service lá, private service do tipo todo service, perfeito. Eu vou fazer assim, ó, this.service.create, passando o this.todo. Então a gente vai passar esse todo aqui que pegou as informações lá dos inputs. E nós vamos nos inscrever nesse método. Então vamos colocar aqui .subscribe. Quando a resposta chegar, então vamos colocar aqui resposta. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos chamar a nossa mensagem, então this.service.message e vamos passar aqui, ó, todo criado com sucesso. Beleza. E daí nós vamos voltar para a página anterior. Então a gente vai utilizar o nosso router aqui. A gente já instanciou o router. Então this.router.navigate,
Aí a gente passa aqui a rota vazia, né? Beleza. E se ele pegar algum erro, é porque algo deu errado lá no servidor. Então eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses e chaves, uma vírgula. Então se ele pegar algum erro, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou passar uma mensagem aqui, que houve falha na criação daquele to-do. Então, falha ao criar to-do. Então aqui eu apago esse resto aqui. Beleza. E ele vai voltar para a página anterior também. Então vamos salvar aqui e vamos fazer o teste. Então vou fechar aqui. Vou deixar aberto o console, que se ele der algum erro, ele apresenta aqui pra gente. Então vou colocar aqui teste 1. Na descrição eu vou colocar teste. Vou clicar aqui. Vamos colocar a data dia 3 de fevereiro de 2021. Cliquei em criar. Ele trouxe aqui to-do criado com sucesso. E já trouxe aquele nosso novo to-do aqui para nossa tela. Então ele já renderizou aqui também, perfeito, deu tudo certo. Para a gente verificar se realmente ele está salvando as informações corretas, você pode ver aqui, ó, que a data ele já trouxe certinho para a gente, dia 3/2 de 2021. E aqui no H2 Console, se você atualizar ele, vem em Connect novamente, seleciona aqui o to-do, você vai ver que as informações estão sendo persistidas na base de dados. Ele criou um ID certinho aqui para esse nosso novo to-do, pegou a data aqui do nosso to-do certinho, o nome, que é a descrição, e o título, beleza? E se ele está finalizado? False, ele não está finalizado. Então se você clicar em novo to-do, ele vai redirecionar novamente. Cancelar, ele vai voltar. Aqui você pode deletar e aqui você pode finalizar o to-do. Então beleza, ó, to-do teste 1 já está finalizado. Perfeito, pessoal. Então conseguimos implementar aqui o nosso método create para um novo to-do, tá bem? Espero que tenham gostado dessa aula, foi uma aula muito produtiva, muito bacana, aprendemos conceitos importantes aí, tá bem? Aguardo vocês para a próxima aula, um forte abraço, até mais!